Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor, certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: consumo e meio ambiente no mundo globalizado. Página 19 a 21. Alunos, então acompanhe aí no seu material, no seu livro, esse conteúdo, certo? Então vamos ao conteúdo, certo, alunos? Olha o que diz aí. A gente está iniciando uma nova unidade dos nossos estudos, então eu espero que você esteja com seu material aí para você acompanhar direitinho aí, tudo bem? Então vamos lá, foca aí e atenção nessa aula, na explicação do conteúdo dessa aula. Consumo e meio ambiente no mundo globalizado. Então, nós estamos iniciando o estudo dessa nova unidade e a gente vai ver alguns objetivos que nós temos para realizar, alcançar durante esses estudos, certo? O nosso primeiro objetivo é compreender as relações sociais contidas na ideia de mercadoria. A gente vai falar no mundo globalizado, a gente vai falar de mercadoria e de tantos outros termos importantes
relacionado a esse estudo, certo? Perceber o modo de vida na contemporaneidade, como uma construção histórica. Então, a gente vai perceber, analisar como o ser humano está vivendo nos dias atuais, tá? E isso tendo como ponto de partida os fatos históricos, a nossa própria história, ok? Refletir sobre a relação entre a sociedade e meio ambiente. Então, você sabe que o meio ambiente, a natureza, é objeto de estudo e a gente precisa de fato compreender bem em que consiste a relação do ser humano com o meio ambiente. Será que o ser humano está cuidando do meio ambiente, que é a sua casa comum? A gente precisa realmente refletir e estudar sobre isso. E depois compreender aspectos da linguagem científica das ciências sociais aplicadas. Então, nós vamos realmente compreender como é que a gente entende tudo isso do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da filosofia e de outras mais. Então, veja aí que o quanto é importante nossos estudos e realmente a gente vai fazer um grande esforço, se empenhar para a gente realmente compreender bem todos esses assuntos que nós vamos estudar, porque os nossos objetivos é esse mesmo, compreender, perceber, refletir, estudar, analisar, tudo isso a gente é o nosso objetivo e eu conto com você, conto com a sua participação e você pode contar comigo mesmo e eu tenho certeza que a gente vai compreender essa temática que é muito importante, como eu já sempre falo para vocês, né? O estudo da sociologia é o estudo do nosso modo de vida, do nosso modo de ser. Então eu sempre digo que a gente, no nosso dia a dia, a gente respira sociologia. A gente respira sociologia porque a gente analisando, a gente sabe que essa ciência ela está realmente faz parte do nosso dia a dia, tá? É na escola, é em casa, é no trabalho, a gente está sempre se relacionando e aspectos muito presentes da sociologia no nosso dia a dia. Então, veja aí a importância de nós compreender bem as temáticas e compreender bem realmente a sociologia na nossa vida, tá? Para tudo isso dar mais sentido, dar mais motivação para nós estudarmos, porque estudar algo que não tem nada a ver com a nossa vida parece, a meu ponto de vista, meio desmotivador. Mas como a gente sabe, né, todos os assuntos, de uma forma ou de outra, tem a ver com a nossa prática, tem a ver com a nossa convivência e tem a ver com o nosso dia a dia, né? Isso é legal. Então vamos lá, acompanhe aí com atenção. O texto diz o seguinte: se queremos sobreviver como espécie, temos de aprender a mudar ideias e estilo de vida. Então, já digo para você, se você está acompanhando aí, pode destacar esse termo aí, que é muito importante. Temos que aprender a mudar ideias e estilo de vida para viver em uma economia reciclante, equilibrada, tal como o resto da natureza. Então, uma é o famoso consumo consciente em relação a tudo aquilo que nós precisamos para viver, se nós quisermos sobreviver como espécie, né? Então, com isso, a gente entende que o ser humano não está cuidando bem da natureza, do meio no qual ele vive. Por isso, ele diz que precisamos mudar o verbo de destaque, mudar o estilo de vida, certo? Então, vamos lá continuar. Consumo e meio ambiente no mundo globalizado, certo? Quando se fala de mundo globalizado, pessoal, é entender que a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui gravando essa aula, mas a partir do momento em que eu postar essa aula, o meu vídeo pode chegar em todo mundo. Então, isso é uma característica do mundo globalizado. Tudo que acontece num lugar, através das mídias sociais, da internet, se chega em qualquer lugar do mundo, tá? Hoje a gente utiliza produto que é feito na China, feito nos Estados Unidos, tá? E o produto ele também ele viaja por todos os países. As pessoas, você que tem condições, as pessoas que têm condições financeiras, tem a possibilidade de viajar por todo mundo. Então,
Isso é próprio, isso é uma característica do mundo globalizado, tá? Só para você entender o termo globalizado. Vamos lá, aí tem umas perguntas muito importantes que já nos faz pensar, já nos lança de fato nessa temática que nós estamos estudando. Então vamos lá, acompanhe comigo aí. O primeiro questionamento diz o seguinte: como a sociologia observa o fenômeno social do consumo, né? A gente vai perceber isso aí nos nossos estudos. Quais são suas características históricas e sua dinâmica em uma sociedade cada vez mais globalizada? De fato, a gente vive numa sociedade cada vez mais globalizada, a gente percebe isso aí no nosso dia a dia, porque todo mundo está inserido de alguma forma nas mídias sociais, tá? Sobretudo agora, no momento que nós estamos vivendo, que a gente começou a trabalhar pela internet, começou a fazer muitas coisas pela internet, trabalhar, estudar, pesquisar e tudo mais. Então isso só confirma a ideia de que nós vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Como lidamos socialmente com a questão da finitude dos recursos naturais? Aluno, por favor, marque essa pergunta aí, que isso é muito importante. Faz a gente pensar, refletir seriamente sobre o nosso estilo de vida. Olha o que ele diz aí: o fim dos recursos naturais. Você já parou, já pensou, já analisou? Você sem os recursos naturais? Você e as demais pessoas do mundo, vamos pensar assim, ia se comportar sem os recursos naturais? O ser humano simplesmente ia deixar de existir, porque ele precisa da água, precisa dos bens que a natureza nos proporciona para viver. Então, sem os recursos naturais, a espécie humana e as outras espécies deixam de existir, tá? Você pode até dizer assim, mas isso é impossível de acontecer. Não é impossível. Se o ser humano não cuidar do meio ambiente, não cuidar da sua casa comum, talvez nós não, mas os nossos filhos, os nossos netos talvez sofram essa consequência, não do fim, talvez definitivamente dos recursos naturais, mas de uma escassez muito grande. Então, é uma pergunta de fundamental importância que faz de fato nós pensar no estilo de vida, da forma como estamos cuidando do meio ambiente e pensar também isso para o futuro. Então, é uma pergunta de extrema importância que realmente nos faz pensar sobre tudo isso e depois de pensar, analisar, de ter uma postura, né? Mudar o nosso estilo de vida e mudar algumas ideias, como a gente já viu lá em cima, se nós quisermos sobreviver enquanto espécie. Então, esse é um termo de extrema importância para você não esquecer dessa aula, ok, alunos? Vamos prosseguindo. Você já parou para pensar nessas situações? Então, relacionada às questões que a gente acabou de ver. Isso é, isso É isso que vamos estudar neste capítulo. Então, de fato, a gente vai analisar todas as questões aí. Aí eu coloquei uma imagem, né, que está no seu livro aí, só para você analisar também e pensar no estilo de vida que a gente vive, né? Então, vamos lá. Todos os seres vivos precisam consumir para viver. Isso aí é lógico, né? Isso daí é evidente, tá? Precisamos consumir, todos, né? Sem distinção. Todo ser vivo precisa consumir. Plantas necessitam de água e luz e nutrientes, animais de oxigênio, água e alimento. Sendo animais, os seres humanos têm que respirar, saciar a sede, a fome, ou seja, consumir ar, água e alimentos. Essas são necessidades naturais. Portanto, se são necessidades naturais, precisamos consumir. Normal, isso aí faz parte da vida, né? A vida. Mas, em virtude de nossas características, essas necessidades são influenciadas
por nosso comportamento social. O que comemos e como comemos, por exemplo, não é determinado simplesmente por instinto. Isso daí não é determinado. Cada um é motivado, influenciado pelo estilo social. Isso aí é diferente, né? Se a pessoa tem mais condições de vida, ela se alimenta de uma forma, se veste de uma forma, consome mais. Vamos pensar dessa forma, certo? Vamos lá. O consumo humano, sua dinâmica e seus impactos sociais e naturais. Olha aí, ó. Consumo humano tem impactos sociais e naturais. Isso daí também é muito importante destacar aí, tá? É objeto de estudo da sociologia, pois exerce um papel muito importante na determinação da organização econômica da sociedade e de suas instituições culturais, bem como das motivações e experiências pessoais, tá? Para entender o consumo, um dos mais importantes elementos constitutivos do modo de vida na contemporaneidade é fundamental recorrer à ideia de mercadoria. Então vamos lá entender em que consiste de fato a ideia de mercadoria. Com as transformações provocadas pela Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, consolidou-se o sistema econômico que tem por base a produção e a circulação de mercadorias, o que inclui, é claro, o consumo. Esse sistema é o capitalismo. Então, pessoal, você com certeza já estudou sobre a Revolução Industrial, onde realmente consolidou a produção e a circulação de mercadoria. Então, se tem muita produção, se tem muita mercadoria circulando, isso significa o quê? Que a população, as pessoas vão consumir mais. E esse de fato é a lógica do sistema capitalista, tá? Viu lá que sobre a indústria cultural que nós estudamos, que nesse momento as empresas, as grandes indústrias estão fabricando tudo que nós vamos precisar utilizar daqui a 1 a 2 meses. O seu tênis, o seu óculos, suas vestimentas como um todo, até os alimentos que nós vamos precisar consumir. E as empresas estão produzindo em grande escala. Para quê? Para a população consumir. Então é assim, a lógica é, as indústrias fabricam em grandes quantidades e a população consome até de forma exagerada. Isso é o próprio do sistema capitalista. O sistema capitalista tem por natureza essa dinâmica, ok? Beleza, né? Vamos ver o termo fetiche da mercadoria. A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhadores individuais dos produtores e o trabalho total. Uma relação, uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantas, fantasmagórica de uma relação entre outra. Chama isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. Alunos, atenção, vou explicar em que consiste tudo isso. O fetiche da mercadoria é o seguinte: você vai, por exemplo, vou exemplificar para você. Você vai ao shopping, você vê o tênis, você vê uma bolsa, uma coisa que te atrai, tá? Você deseja, você é tomado por um desejo de ter aquela mercadoria, de ter aquele produto, porque ele é novo, é lançamento, você desperta em você o desejo de ter, de possuir, certo? E de fato, se você tem condições, você quer de fato aquele produto, você vai adquirir. Porém, de fato, nisso consiste de fato o fetiche da mercadoria. Você é tomado pelo desejo de
de possuir aquele produto, aquela mercadoria que você está vendo ali, porque ele é bonito, é novo, está em lançamento. Tudo isso faz a gente desejar cada vez mais, certo? Porém, você às vezes nem pergunta se você de fato está precisando, tá? Se você tem condições financeiras, tá? E às vezes você compra o produto, as pessoas compram o produto só porque é lançamento, né? E só porque está às vezes está na promoção, está mais barato e assim por diante. Ou você também pode dizer assim: "Ah, eu comprei porque está na moda, tá todo mundo usando", tá? Então, você é motivado por tudo isso a comprar, a querer ter a mercadoria, certo? Outra análise também que a gente faz é que você não percebe, você não analisa, não reflete sobre os trabalhadores, tá? Que, que, que fabricou, que produziu aquele produto. Você imagina que aquele produto passou por várias mãos e até mesmo e sobretudo pela mão de quem o fez. O trabalhador que fabricou, que produziu o produto, você pode pensar assim, que ele passou horas na indústria, fez até hora extra, tá? Talvez deixou sua família em casa, né, com algum problema e trabalhou de forma muito intensa e tudo mais para poder dar conta daquele produto para a indústria que fez. Então são todas essas análises que a gente precisa analisar diante de um produto, tá? Diante daquilo que a gente vai consumir, que a gente vai comprar. E outro detalhe também que a gente pode refletir é que você pode pensar assim que o produto, aquele produto foi feito às vezes por pessoas que estavam trabalhando de forma escrava, né? Isto é, se nenhum direito reconhecido. Professor, mas ainda existe isso? Com certeza sim. Com certeza as pessoas que não trabalham, mas não têm carteira assinada. E se não tem carteira assinada, não é um trabalho formal. E, portanto, não tem direito a nenhum, a nenhum, não tem nenhum direito social, como férias, 13º e assim por diante. Portanto, o produto pode ser fruto de um trabalho escravo. Legal, né? Então, eu espero que você tenha compreendido bem no que consiste de fato o fetiche da mercadoria. Certo, alunos? Vamos continuar. A mercadoria tem a finalidade de satisfazer as necessidades do comprador. Venham estas, venham estas do estômago. Olha só, nós somos induzidos a comprar pelo estômago, né? Pela vontade de ter ou até mesmo pela fantasia, como afirmou Karl Marx na obra O Capital. A satisfação está ligada à utilidade na mercadoria, isto é, a seu valor de uso. O fetiche da mercadoria oculta as condições de sua produção, aquilo que eu já expliquei para você, né? Oculta as condições da sua produção, o caráter social, o caráter social do trabalho. Então tá aí, ó, uma imagem que está aí no livro de vocês, realmente, né? Expressa bem as condições, a mercadoria oculta as condições no qual ela é produzida, né? As condições do trabalhador, certo? Vamos lá, prosseguindo. Pense no seu caderno. Um outro exemplo aí que vai ajudar você a entender muito bem essa dinâmica da mercadoria em relação à dinâmica da produção, da sua produção. Pense no seu caderno. Ele tem uma utilidade e satisfaz sua necessidade de anotar ou desenhar o que é dito em sala. Você pagou um valor por ele, mas será que esse valor está relacionado unicamente à utilidade do caderno? Não. Por trás desse caderno há o trabalho de muitas pessoas, daquele que
daqueles que plantaram e cortaram as árvores, ou no caso de ele ser de papel reciclado, dos coletores e recicladores de lixo, de quem o imprimiu, montou e transportou, vendeu. Há uma rede de pessoas cujo trabalho faz com que o caderno se transforme em mercadoria. Aluno, se você está aí, por favor, se você está acompanhando, grife essa parte aí. Há uma rede de pessoas cujo trabalho fez com que o caderno se transformasse em mercadoria. Então, no caderno, o caderno, até chegar em suas mãos, para você anotar, para você desenhar, para você anotar a explicação do professor, as orientações, o caderno que você está utilizando, entenda que ele passou por várias mãos, até passou por várias mãos até se tornar mercadoria e até a sua utilidade, que de fato escrever, que serve para que serve para você fazer suas anotações. Por isso, é possível afirmar que a mercadoria é produto de uma complexa divisão social do trabalho. Então, grife essa parte aí. Tá? É possível afirmar que a mercadoria é produto de uma complexa divisão social de trabalho. Por quê? A mercadoria passou por várias mãos, tá? E por várias empresas também. A empresa que cortou a árvore, a empresa que fabricou, a empresa que vendeu e assim por diante. Por isso que é divisão social do trabalho. Vamos continuando. Espero que você de fato esteja compreendendo e acompanhando bem essa aula. Cada um desses trabalhadores vende sua força de trabalho, que muitos chamam de mão de obra, em troca de um salário. Isso daí você entende muito bem, né? Vende a sua força de trabalho, tá? Em troca de um salário. O trabalho é uma forma de mercadoria. Tem um preço e também é consumido. Com o dinheiro do salário, o trabalhador repõe suas energias, diverte-se, educa seus filhos, cuida da saúde, alimenta-se, ou seja, reproduz a mercadoria, força de trabalho. Reproduz a mercadoria, força de trabalho para prosseguir vendendo-a no mercado de trabalho. Então, de fato, é a dinâmica do trabalho, né? A dinâmica do trabalhador. O trabalhador está sempre nessa dinâmica. Trabalha, ganha o seu salário e cuida da saúde, cuida da família, depois vai ter condições de voltar para o trabalho de novo para poder trabalhar e ganhar o seu salário e para poder se manter e continuar no trabalho, produzindo. Essa é, de fato, é a dinâmica do trabalhador. E tá aí, acredito que deu para você compreender muito bem, né? É um assunto muito relevante. Entenda que nós estamos aos poucos, entrando na reflexão do filósofo Karl Marx, que ele vai trabalhar muito bem essa relação do trabalho em relação ao sistema capitalista. Então, espero que você tenha compreendido, entendido, tenha compreendido esse assunto, entendido. E qualquer dúvida, manda para mim que na medida do possível a gente vai sanando as dúvidas de vocês. Certo, alunos? Tem mais coisa por aí, vamos devagar porque essa temática foi só um pequeno assunto que a gente começou a estudar, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais esses conteúdos. Ok, alunos? E eu coloquei aí para você ver aí o gabarito das atividades anteriores que eu passei para vocês. Acredito que você fez e você tem a possibilidade agora de conferir aí se de fato você acertou. Então, confira aí no seu caderno, aliás, no seu livro, se realmente você acertou. Se você não acertou, você tem a possibilidade de fazer aí a correção, certo, alunos? E responda, tá, com tranquilidade as atividades em PDF que eu irei enviar para vocês. Então, fico por aqui, foi um prazer estar com vocês nesse momento e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço do professor Denilson.